Pessoal, então agora a gente vai aprender como fazer o controle financeiro. Vocês podem notar que eu fiz uma mudança na estrutura dos nossos inputs. Agora que começou a crescer, a gente precisa ter uma divisão melhor aqui para não ficar confuso. Então eu só melhorei aqui nossos grupos, né? Criei isso daqui, coloquei um separador aqui para a gente definir, né? Título, subtítulo, os parâmetros, para não ficar tudo embrulhado. E o que vem a ser a gestão financeira. Gestão financeira, no caso do trade, preciso saber quanto estou disposto a ganhar, minha meta de ganho, diário, semanal, mensal, e para perda também, quanto que eu aceito perder no dia, na semana, no mês. Novamente, já deixei pré-programado que o código é extenso e isso pode levar muito tempo nosso aí. Então, primeiro passo, criar os parâmetros. Segundo passo, a gente tem que criar uma condição lógica, né, que se a meta diária ou a perda diária forem atingidas, a gente não quer operar, só no dia seguinte. Então, para isso, eu tenho a minha função de perda diária, semanal, mensal, ganho diário, semanal e mensal. Se alguma dessas condições forem verdadeiras, eu não opero, e do contrário, eu posso operar, certo? Eu vou lá na minha função de perda diária, desculpa, eu criei um bloco específico para colocar todas as funções aqui de ganho e de perda. Então, tenho minha perda diária. O que é? Se no input de perda diária não for igual a zero, ou seja, o usuário ele não quer fazer nenhum tipo de controle diário, mensal nem semanal. Ou só diário e não mensal, ou semanal no mensal, não importa. É só colocar zero no input. Se ele colocar zero no input, nada do que está aqui vai ser executado. No contrário, se tiver algum valor lá, essa lógica ela vai ser executada. Então, a gente precisa de uma variável para saber o lucro. A gente precisa também criar uma função para pegar os dados do dia, o histórico até o momento atual, faz uma varredura, pega o ticket da posição, verifica se esse ticket ele teve saída ou não, e se também saída ou não aqui, e se é um ticket aberto pelo nosso robô. Tendo esse resultado, a gente armazena o lucro aqui, que pode ser tanto negativo ou quanto positivo. Então, se o meu lucro, aqui em positivo, né? Então, se o meu lucro for menor ou igual ao meu limite diário de lucro, eu posso continuar operando. Se o meu lucro da minha operação já executada for maior do que a minha meta de ganho, eu torno falso, ok? Também aqui, esqueci de comentar na aula passada, junto com o histórico de trade, eu consigo criar esse input máximo de trades ao mês. Então, se eu colocar 1, 10, 100, eu vou limitar o meu robô a operar uma certa quantidade de trades por mês, tá? Isso era para ter falado na aula anterior, eu acabei esquecendo, estou agora falando com vocês. Indo aqui na prática, vou abrir o testador de estratégia. Vocês podem ver que ficou um pouco, pelo menos para mim, mais organizado. Então, aqui a gente tem nossos parâmetros de ordem, bem destacado, grande, né? Para dar um espaçamento entre os outros inputs que não fazem parte desse grupo. Eu tenho lot, take profit, máximo trades ao mês, deixa aqui 10. Escolher o tipo de ordem, né? Se for alguma ordem pendente, eu tenho aqui esse quadradinho que é só para fazer essa separação, né? Que daqui para baixo são os parâmetros de ordem pendente que a gente tem que colocar. Ferramentas de trade, dei um subtítulo aqui para parâmetros break-even, toda essa estrutura. Parâmetros do trailing stop, seus inputs, meta de dia, meta semanal e mensal. Então aqui já está com zero, ou seja, eu não quero fazer nenhum controle com base em metas de ganho de perda. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, se eu tiver 10 reais de lucro, o robô para de operar no dia, só volta no próximo dia.
Se eu colocar aqui meu limite de perda, ele é menos 10. Se eu perder 10 reais, o robô para de operar no dia e só volta no outro. Mensal e semanal, a mesma lógica. Eu vou executar antes sem essa condição aqui, para a gente ver o robô operando, e depois limitando com a minha gestão financeira. O robô perdeu, já abriu uma outra, perdeu, foi lá, pronto. A gente já sabe que ele está abrindo aí mais duas ordens aí. Agora, eu vou colocar aqui, se ele ganhar 10 ou perder 10, é um valor bem pequeno que é fácil de ser atingido, é só para a gente ver funcionando. Vou executar e vamos ver. Ó, ele perdeu aqui seus 77 aí, de prejuízo. Sem o controle de meta financeira, ele já teria aberto outra posição aqui no dia. Então agora ele só vai operar no dia seguinte. A gente viu que entrou no dia 31, ele já abriu uma nova posição, perdeu novamente, e se perdeu menos 10 ou um valor superior a isso, ele para de operar e só volta no dia seguinte. Muito simples, mesma lógica para o semanal e para o mensal. Então, na próxima aula, vou trazer também mais alguma coisa nova para incrementar o nosso robô. Controle de horário, operação, posso escolher a sessão que eu quero operar. E até a próxima.